Oi, eu sou Marli Silva, do canal Poexistindo Espiritualizando. E como eu prometi da última vez, talvez eu trouxesse um poema de Cecília Meirelles. E eu resolvi hoje trazer 2 poemas dela. Se der, lerei mais um. Mas Cecília Meirelles era uma pessoa que ficou destacada, não conhecida, mas ficou destacada por ser a primeira poeta a trazer a metafísica para a sua poesia, né? A entender que a vida tem 2 lados, a acreditar no extrasensorial. Ela parece que tinha isso, ela tinha muito de espiritualidade, ela acreditava num poder maior. Ela deixou claro em alguns escritos dela, em outros ela não deixou tão claro, mas a poesia dela é tão refinada, tão sutil, que a gente começa a perceber que havia um certo entendimento maior sobre isso aí. Então, eu me lembro que as poesias dela sempre me encantaram. Na minha infância, eu li na minha infância para a adolescência. E eu tenho orgulho de ter estudado, quando criança, numa escola que se chamava Cecília Vilaça. Não era Cecília Meirelles a escola, mas tinha o nome Cecília. E eu sempre pensava, eu achava esse nome lindo. Depois que eu conheci Cecília Meirelles, parece que o nome ficou mais bonito ainda. E eu digo, nossa, mas eu estudei numa escola que se chamava Cecília, não era Meirelles, mas era Vilaça. Então, nossa, que coisa impressionante. Então, eu sempre gostei muito da arte de Cecília, dos poemas dela. Sempre gostei muito dela como mulher, no sentido de estar à frente do seu tempo. Ela se casou por 3 vezes, ela teve 3 filhas, né? Inclusive esse livro que eu tô lendo aqui, que eu vou ler o poema, esse livro ele é prefaciado e feito a seleção por Maria Fernanda, uma das filhas dela. Não sei se foi a filha caçula. Eu sei que Maria Fernanda era atriz. Foi uma atriz muito conhecida nos anos 60, acho que 70. Eu não lembro porque não é do meu tempo. Quando eu vim vê-la em uma novela, ela já estava muito idosa. Então eu não sei muita coisa a respeito dela, mas eu sei que era filha de Cecília Meirelles e sei que foi ela que fez a apresentação, o prefácio, deixa eu me ver aqui, nesse livro que se chama Melhores Poemas. Melhores Poemas. Então, Maria Fernanda. Tem aqui dizendo: Maria Fernanda, atriz de teatro e televisão, é uma das filhas de Cecília Meirelles. Desde que a mãe faleceu em 64, vem se dedicando à divulgação de sua obra, recitar de poemas e palestras no Brasil e no exterior. Então, eu acho que era a filha mais nova dela, não tenho certeza, porque tinha Maria Elvira e a outra eu não lembro o nome. Lembro só o nome da Maria Elvira e o nome da Maria Fernanda. E ela, graças a Deus, que ela começou a divulgar. Ela enquanto esteve aqui, eu acho que ainda está, não tenho certeza, ela divulgou no Brasil e no exterior a obra de Cecília. Teve uma época que passou 10 anos na justiça, não se vendia livro de Cecília Meirelles. E eu sofri muito com isso, porque eu ia em tudo que era lugar, eu ia nas livrarias e não tinha. Até que, do nada, num sebo, eu encontro um livro usado de Cecília Meirelles, que estava meio rasurado, um livro de bolso. Eu fiquei felicíssima, porque já ia completar 10 anos que estava na justiça. Nem vendia, nem se resolvia a pendência. Então a obra dela ficou parada, a casa que ela viveu estava se deteriorando no Rio de Janeiro. Alguns escritos, manuscritos que ela deixou num caderno também estava. Aquela briga sempre o poder público, né? Brigando,
passa a limpo resolve essa questão, não resolve, a família entrava em questão, lança-se o livro, não se lança. Então, quando eu achei esse livro no sebo, eu fiquei encantadíssima. Depois eu fui mais 2 sebos e achei mais 2 livros dela. Um é Antologia Poética e achei esse que tá seminovo e que tem o prefácio e a seleção dos poemas foi feita por Maria Fernanda, a filha dela. Então eu fiquei muito encantada com a sensibilidade de Cecília por vários motivos. Era uma mulher belíssima interiormente, uma mulher belíssima fisicamente. Ela tinha um olhar que só ela tinha aquele olhar, né? Nenhum das filhas dela puxou aquele olhar que ela tinha. Parece que quando ela olhava, ela estava vendo os 2 lados da situação. Parece que ela estava vendo dentro de uma coisa muito mais profunda. Ela olhava de uma maneira doce para as coisas, né? E ela tem poemas dulcíssimos. Ela tem poemas infantis, ditos infantis. Para mim, até hoje, são poemas que, se eu pudesse, eu leria toda hora. No Último Andar é um poema maravilhoso. Nhenhenhenhenhenhenhen é um poema dela. Marina e Mariana, as 3 meninas, que era Carolina, Maria, que ela dizia Carolina, não, Arabella, Carolina e Maria. Esse poema fala sobre essas 3 meninas. Aí tem a parte que diz: Arabella foi sempre a mais bela, Carolina mais sábia menina, mas a minha profunda saudade é de Maria Maria, que sempre sorria e dizia bom dia. Então, assim, foram coisas que me encantaram em Cecília Meirelles. Ela pegou aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos detalhes, a coisa do dia a dia. E também tem eu não sei se é uma crônica, mas é um texto dela que me encantou profundamente. Foi aí que eu comecei a gostar profundamente de Cecília Meirelles, que se chama A 500 Metros. Eu não sei se isso foi um trecho de um texto, se foi de alguma crônica, eu não sei, eu acho que foi de uma crônica, que chama-se A 500 Metros. Eu achei esse escrito extraordinário. E aí eu comecei a me interessar ainda mais pela obra dela, por pesquisar a obra dela, por conhecer mais. Aí acabei descobrindo que ela foi a primeira pessoa a trazer a metafísica para os seus poemas, a ver o lado espiritual das coisas, a escrever de uma maneira extrasensorial, que existe um poder além da gente, né? Que, claro, alguém nos criou. Nós estamos aqui, mas teve uma mão que nos criou. Não se sabe como é esse poder, não se sabe, como diz Allan Kardec, quando ele fez a pergunta aos espíritos, ele perguntou: o que é Deus? E a resposta, que está lá no Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E acho que tem mais alguma coisa aí, mas eu decorei mais ou menos isso. Então ela, não sei se ela teve contato com o espiritismo. Eu já li em algumas biografias dela que ela teve um certo contato com o espiritismo. Ela viu alguma coisa, leu alguma coisa, se interessou por algum artigo e escrevia as coisas com essa profundidade, com a profundidade de que nós não somos um bolo de carne, nós temos um espírito que nos anima. Então, assim, é uma poeta que muito me encanta, é Cecília Meirelles. Ela me encanta, como eu falei, como mulher, porque estava à frente do seu tempo. A luta pela igualdade, a partir do momento que ela teve 3 casamentos, ela mostrou que era possível buscar a felicidade, uma vez que se ela se separou porque alguma coisa não estava indo bem. E numa época muito, muito antiga, não existia divórcio, mas ela foi e se separou do primeiro marido, depois do segundo, depois casou com o terceiro, parece que ficou viúva. Eu não lembro muito bem
Porque cada biografia que a gente lê de um autor tem sempre alguma coisa distinta. Então eu vou juntar todas as coisas que eu tenho dela, e qualquer dia eu trago a biografia dela aqui, atualizada. Porque depois que os filhos dela, uns desencarnaram, as filhas, né, na verdade, pouco se falou de Cecília. Fora a questão que eu falei, que ficaram 10 anos as obras dela presas, sem ter nenhuma publicação, por questões na justiça da família. E isso nos privou de ter Cecília, de outras, da geração dos anos 90, isso aconteceu nos anos 90, conhecer Cecília Meirelles. Mas agora eu acho que está voltando, as pessoas estão se interessando. Então, um poema que eu era apaixonada também, No Último Andar. Como eu amava aquele poema, como aquilo me fazia bem, de Cecília. E quando eu li A 500 Metros, que ela fala que a pessoa estava tão achatada, a distância era tanta entre aquelas duas pessoas, que até a sombra ficava achatada. É uma coisa mais ou menos assim. Eu não lembro bem, porque faz muitos anos que eu não achei mais esse texto. Eu li na escola, eu acho que na 6ª série, e faz muito tempo isso. E depois eu não achei mais esse texto em lugar nenhum. Eu procurei livros que tivessem esse texto, A 500 Metros. Eu só lembro do título. E eu gostaria muito de reler. Mas eu escolhi hoje um poema, eu e Maria Fernanda, filha dela, que foi ela que organizou esse livro. Um poema que eu acho muito bonito, muito comovente, chamado Motivo. Que ele diz o seguinte: eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Então achei esse poema muito bonito, muito sensível, a rima dele. Ele traz uma rima leve, traz uma leveza para a alma da gente. Então, assim, gostar de Cecília Meirelles é um privilégio. Ter uma poeta brasileira como ela é um grande privilégio. E o outro poema que eu achei muito interessante, ele se chama Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas, de ilusionismos, mas nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a luz, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico, recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. E realmente, aqui ela dá uma lição de que a gente precisa criar coisas. Quando o mundo não... Tem um poema meu que diz isso. Quando o mundo não estiver cabendo dentro de você, chega o momento de você reinventar alguma coisa. Chega o momento de você criar alguma coisa. Chega o momento de você se alinhar com o divino, com o espiritual, com o mundo que está além disso aqui.
porque isso aqui é um cenário que uma hora vai acabar. Ninguém sabe quando, nem como, nem porquê. Mas esse cenário de repente vai acabar ou vai mudar. E a gente precisa estar sempre se reinventando para sobreviver nesses tempos, sobretudo depois desse pico de pandemia que ainda infelizmente não acabou. Então nós temos que nos reinventar, reaprender a ter sentimentos, reaprender a controlar algumas coisas e liberar outras, reaprender um novo direcionamento da nossa vida, procurarmos esse caminho, não os extremos das coisas, procurar avaliar, ver o outro, enxergar o outro, sentir a necessidade que sente o outro. Então, é um chamamento para que nós possamos mudar esse cenário tétrico que fica aí, em que as pessoas, elas procuram as coisas, como é que eu posso dizer? Coisas que tem fim. Elas não buscam as coisas eternas. O que são as coisas eternas? A amizade é uma coisa que... A verdadeira amizade é algo eterno. O amor verdadeiro é eterno. Então, essas coisas, ainda a humanidade não aprendeu isso. Então, os poetas continuam. Eles são como os anjos, trazendo mensagens. Só que, claro, tem defeitos como todo mundo. Tem suas histórias, suas dores. Só que eles transformam isso com uma beleza muito grande, dependendo do poeta. Eu estou falando no caso Cecília Meirelles, que teve uma vida que teve alguns conflitos, mas ela transformou isso. Por isso que ela disse que a vida só é possível reinventada. Ela está nos convidando à criatividade, que nós criemos esse meio de nos libertarmos. Porque quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados livres. Livres de tudo. De preconceitos, de conceitos, certos conceitos, de situações que possa denegrir o outro. Nós não tínhamos isso. E nós fomos aprendendo, pegando essas coisas de um sistema que ainda está aí, movimentando as pessoas, controlando as pessoas. Então a poesia, ela vem para libertar a gente disso. A poesia, eu acredito que é um dom, é algo de Deus, é algo da espiritualidade, para que a gente olhe diferente para as coisas, para que a gente não veja no nosso irmão só o nosso inimigo, para que a gente não veja só o lado ruim do mundo, para que a gente não veja só as coisas desagradáveis, para que a gente possa acreditar que a gente pode mudar. Quando ela diz que só acredita na vida reinventada, ela está dizendo isso, que quando a coisa não está dando certo, você crie algo em cima daquilo, faça dar certo. Faça com que a sua vida seja melhor do que ela está agora, se ela não está lhe agradando. Você tem forças para isso, você tem uma comunicação que vem do alto, e é essa comunicação que você pode ter a qualquer momento, essa ligação com o que está lá no alto, que pode dar essa força para que você possa fazer essa mudança dentro de você mesmo. Então eu acho assim que a poesia, ela é fundamental nos tempos de hoje. Nunca o mundo precisou tanto de poesia, porque as pessoas estão muito cirúrgicas, as pessoas estão muito secas. Você está conversando com uma pessoa, então a primeira coisa que ela fala para você é do mau acontecimento. Você não vê magia, você não vê brilho no olho das pessoas, você não vê encantamento. E a arte, a poesia, ela serve para isso, para criar esse encantamento e entregar para o outro este encantamento,
para que o outro se contamine e contamine mais pessoas. Então nós temos a obrigação de contaminar as pessoas com coisas boas, com magia, com encantamento, com poesia. Existe coisa mais agradável do que você mudar o mundo de uma pessoa que estava num momento de muita dor, de muita tristeza, e você dizer algo e você cessar aquela situação. A poesia é capaz de fazer isso, desde que seja com sinceridade, desde que seja com amor, desde que você coloque Deus dentro disso. Porque não pensem vocês, ou eu mesma, que esses artistas, não, que esses poetas, eles não tinham Deus em cada verso desses poemas deles. Até os que se diziam ateus. Eles tinham, porque quando você lê um poema de Drummond, você se transforma. Nem que seja por um minuto, mas você para pensar diferente. Quando você lê Cecília Meirelles, quando você lê Vinícius de Moraes, quando você lê outros poetas que eu não me cabe citar aqui, agora, nesse momento, porque são muitos. Mas eu vou dizer um que eu gosto muito, que é Fernando Pessoa. Quando você lê alguma coisa de Fernando Pessoa, quando você lê mensagem, por exemplo, dele, você fica encantada com aquele poema, com a mensagem que ele queria dizer para a pessoa. Então, Cecília Meirelles, ela era de uma importância, ela é de uma importância muito grande. E por falar em leveza, eu vou acabar lendo um poema para encerrar o nosso papo sobre isso. Chama-se Leveza. É engraçado. Leve é o pássaro e a sua sombra voante, mas leve, e a cascata aérea de sua garganta, mas leve, e o que lembra, ouvindo-se, deslizar seu canto, mas leve, e o desejo rápido desse antigo instante, mas leve, e a fuga invisível do amargo passante, mas leve. Então, é o que eu desejo para mim, para você, para o mundo, para o Brasil. Que nós tenhamos momentos mais leves, porque foram e estão sendo momentos pesados para nós. E que essa leveza que Deus derrame sobre nós, essa leveza maravilhosa, que a gente pode encontrar num livro simples de uma grande mulher escritora, representante de um país como o nosso, que nós temos o orgulho de termos poetas tão maravilhosos, escritores tão maravilhosos, como Cecília Meirelles. Eu fico muito gratidão a você que acompanha esse canal, deixa o seu like, se inscreva, porque eu vou trazer mais poetas, mais poemas, falar mais sobre espiritualidade, falar um pouco sobre o poder da mente, porque não pensem vocês que esses poetas não tinham um poder mental muito grande. Tinham sim. Usavam a mente, escreviam e acreditavam naquilo que estavam fazendo. Então eles tinham esse Deus que muitas vezes ainda está encoberto para nós, e eles trouxeram à tona. Então não esquece de deixar aí o seu like para fortalecer o nosso canal, para a gente continuar trazendo mais e mais coisas e mais conteúdo nesse nível, para a gente estar trocando essas energias, porque o planeta precisa e nós precisamos. Um beijo para todos, valeu!